Olha, foi apresentado finalmente o relatório sobre a PEC da reforma tributária no Congresso Nacional. A ideia é de que o texto seja debatido pelos deputados no mês que vem. E para explicar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Mauro Benevides, do PDT do Ceará. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a todos vocês. Privilégio para mim poder estar falando de um tema tão relevante para o país. Muito obrigado. Bom, deputado, a discussão é, primeiro, se há clima político para aprovar na Câmara a reforma até o mês de julho, que é o que o relator Aguinaldo Ribeiro destacou e pelo menos ponderou na apresentação do documento nesta terça-feira. E a questão ainda é como que os parlamentares vão negociar as perdas com os estados, o que sempre foi o entrave da reforma tributária no país. Bom, quais são os 4 itens que sempre prejudicaram a análise dentro do Congresso Nacional para que uma reforma tributária pudesse sair? Até porque o sistema tributário brasileiro é talvez o pior do mundo, porque é muito complexo, é oneroso, saem regras todos os dias e as empresas, portanto, não conseguem acompanhar a velocidade com que leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas insistentemente são liberadas e, portanto, inclusive variando entre estados. Quais são os 4 pontos que sempre fizeram isso? Primeiro, a União, o governo federal, sempre tentou interferir ou apresentar proposta diferente do que se fazia dentro do Congresso Nacional. Agora não. Agora o Congresso Nacional toca essa pauta de maneira bastante rápida. O ministro Haddad e o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, têm sido parceiros fundamentais na confecção desse último relatório, que, portanto, esse conflito, primeiro ponto, está devidamente resolvido. Segundo ponto, conflito federativo, ou seja, os estados produtores, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, etc., sempre ficavam muito preocupados com a perda de receita em função da instalação do princípio do destino puro. O que é isso? O imposto pago fica para o estado que está comprando e não para aquele que está produzindo. Nós encontramos uma maneira, dentro das regras que estão lá estabelecidas, que nenhum estado, vou repetir, nenhum estado terá perda da sua arrecadação. Terceiro ponto, os setores de serviços que estavam altamente preocupados com o aumento da carga tributária, porque hoje no Brasil, bens pagam alíquota, tipo 18%, e serviços pagam alíquota menor, da ordem de 5%, mais o PIS/COFINS e outros produtos, que dá uma carga mais ou menos de 12%. Se a alíquota de referência vai ser 23, 24 ou 25, os setores de serviços, saúde, educação, transporte coletivo, iam ter um aumento de carga muito exorbitante. E a pressão no Congresso era muito forte. Nós resolvemos criar mais de uma alíquota, talvez 3, 2, enfim, a gente vai decidir isso no texto propriamente dito, e isso está também resolvido. E o quarto, o temor dos estados ficarem dependentes dessa tal agência arrecadadora que ia ter a União dentro, participando dela, e os estados poderiam ficar submissos, né, dessa questão. O que é que nós fizemos? Para concluir, se criou o IVA federal, ou seja, PIS, COFINS e IPI da União, separado dos estados e municípios, ICMS e ISS, portanto, esse temor não pode existir mais, porque até isso nós resolvemos dentro da proposta que foi apresentada ontem. Deputado, na sequência das perguntas dos comentaristas, Amanda Klein, a sua questão para o deputado. Deputado, bom dia. Primeiro eu fico feliz porque é sempre uma aula, já entendi várias coisas. Agora ainda tenho dúvida. Seguinte, Fundo de Desenvolvimento Regional, né? De quanto será o aporte nesse fundo? Porque isso sempre foi um flanco ali no governo anterior. O Paulo Guedes ficava muito preocupado. Quanto a União vai ter que aportar nesse fundo para fazer o repasse para estados e municípios e compensar a perda de arrecadação? 2, essa alíquota que o senhor mencionou, quando ela será definida? Fala-se em 25%, os estudos apontam para isso. Quando essa alíquota e aquelas alíquotas de equilíbrio para setores como educação e saúde serão definidas, porque aí vai dar
dar enrosco. E 3, tem município como São Paulo, hoje tem uma entrevista do Ricardo Nunes falando, olha, São Paulo vai ficar com o Pires na mão, vai ter perda de arrecadação de 15 bilhões de reais. Tem grandes municípios que arrecadam muito com medo de perder a arrecadação. Então, vamos lá, os 3 pontos. Importante a gente clarear. O que é o FDR? O Fundo de Desenvolvimento Regional. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e agora, mais recentemente, todos os estados do Sul e Sudeste, eles aplicam incentivos fiscais para atrair indústrias. Por exemplo, a indústria está concentrada, 70% do parque industrial brasileiro está no Sul e Sudeste. Então, para você, vamos dizer assim, desconcentrar esse processo, os estados lançaram mão do seu ICMS, ou seja, do seu imposto, abrindo mão de uma parte do tributo, dando igualdade de condições em custo de produção para eles poderem saírem do Sul e Sudeste e irem para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse FDR, ele vem da seguinte forma. Primeiro, a reforma tributária, ela elimina todos os incentivos fiscais existentes no Brasil. Todos. Portanto, é necessário que haja uma compensação, pelo menos no curto prazo, para que o governo federal, que eu tenho grande interesse nesse encontro aí de resultado, que ele possa, portanto, compensar esses estados. Como é que nós estamos fazendo para diminuir esse valor que ninguém até agora comentou isso, Amanda, que é o seguinte, nós vamos preservar esse incentivo até 2032, porque já tem uma lei complementar federal que permite que esses incentivos sejam concedidos até lá. E aí seria uma quebra de contrato, você, de uma hora para outra, quebrar esses incentivos. As empresas já estão instaladas, então tivemos a preocupação de fazer isso, e a União vai fazer esse aporte ano a ano, paulatinamente. Não vai sair, o governo federal não vai nem sentir, o ministro Haddad não vai nem sentir no tamanho desse aporte, se 6 bilhões no ano, 7 ou 8, enfim, será devidamente equacionado. Segundo ponto, as alíquotas que estão sendo discutidas, os estudos que nos foram apresentados, é verdade sim, essa alíquota que mantém a carga tributária brasileira, nós não vamos fazer reforma tributária para aumentar a carga tributária no Brasil. O brasileiro já paga muito imposto. Então, esse equilíbrio, se é 25 ou 24, e essa alíquota aqui é 12, ou 14, ou 13, ou 15, a gente ainda está terminando os cálculos. O importante nesse momento foi dar tranquilidade a esses setores que eles não terão a alíquota de referência que vai ser elevada para eles, não para quem paga ICMS, e que, portanto, no texto constitucional é que nós vamos efetivamente abordar essa questão. E, por último, os municípios de capital, que estão muito preocupados com perda de receita. Nós estamos, inclusive, qualificando o percentual de participação dos municípios brasileiros nesse novo bolo, e posso lhe assegurar, eu desafio de que forma, depois da gente anunciar a nova recalibragem da participação dos municípios no bolo total, lembrando que tem a União, os estados e os municípios. Hoje, inclusive, essa receita está concentrada nas mãos da União, que detém o quê? 67%, 68% da carga tributária brasileira. Então, é isso mais ou menos a forma de como a gente acalmar todos esses segmentos, e vamos aprovar sim, para concluir, se não até o final de junho, mas com certeza na primeira semana de julho, a Câmara dos Deputados aprovará em 2 turnos essa transformação que o Brasil vai ter. Deputado Mauro Benevides, rapidamente para a gente encerrar a entrevista, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A população brasileira está assistindo o Congresso fazer um debate, a Câmara fazer um debate sobre uma reforma tributária que, ao longo do tempo, facilitará a vida tributária do contribuinte. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal não para de colocar aí, através da imprensa, dos seus interlocutores, a proposta de novos impostos. Falou sobre tributar compras da China, falou sobre criar uma CPMF em cima do PIX, falou sobre criar imposto sobre jatinho, que cria empregos com alta renda, que, enfim, já paga taxa aeroportuária, etc. Como é que vamos lidar com essa diferença de percepção do governo, que quer arrecadar a qualquer custo, e a Câmara, que está olhando para o longo prazo?
Bom, primeiro, da sua própria pergunta já vai dando a resposta. São setores que não pagam absolutamente nada no Brasil. Enquanto o motoboy ele paga o IPVA na sua moto, uma pessoa de mais alto nível de renda que tem um helicóptero paga zero. Ou seja, nós temos que dar uma melhora na regressividade que é característica do sistema tributário brasileiro. Isso não pode acontecer e é por isso que nós estamos fazendo essa correção. Outros tributos, por exemplo, tributar apostas eletrônicas vai ter que chegar. Isso está totalmente desorganizado e, portanto, já tenho inclusive a informação de que essa alíquota será da ordem de 15%. E isso significa que o sistema que hoje arrecada 130, 140 bilhões de reais por ano, pago 30, 40 bilhões de apostas, não pode ficar sem regulamentação. Esses ganhos vão para os paraísos fiscais e o Brasil não fica com absolutamente nada. Portanto, olha a diferença. Não há nenhum aumento de alíquota de imposto no Brasil. O que se está buscando, o que o ministro Haddad está buscando, é identificar setores que não pagam absolutamente nada e esses sim terão que contribuir porque o povo brasileiro em si já está pagando demais. Conosco nesta manhã, participando do Jornal da Manhã, deputado federal Mauro Benevides, do PDT do Ceará. A hora agora 7h56.